Vamos lá, irmão. Vamos tomar um chazinho de Durex. E eu quero entrar aqui numa carta psicografada, aliás, são duas. Eu quero que você preste atenção e entenda que essas cartas são de ficção. Não tem relação nenhuma com ninguém, com nenhuma autoridade, pessoa ou entidade. São cartas de ficção científica de terceiro grau, que vem do além e não de pessoas verdadeiras e físicas. Não tem relação absolutamente nenhuma com ninguém e nem nada. E qualquer coincidência é a sua cabeça que tá trazendo. Não, nós. Nós só estamos contando a história da carochinha e enrolando todo mundo pra vocês ficarem aqui e dar oi pra nós enquanto eu dou oi pra vocês. Oi. Uau, vamos lá, irmão. Existe um decreto real, carta do macaco branco. Atenção, o macaco branco em sua grande mesa de madeira preta, um tampo de mármore bonito, em seu grande escritório narniano, no alto da sua árvore sapiência e sabedoria, ele captou algumas mensagens narnianas e trouxe as informações para os narnianos de plantão. E ele disse que, segundo uma macaca branca da Liga da Justiça, que mora em Nárnia Central, existe um decreto real pronto na mesa do rei Gambá. E assim que ele chegar do deserto para onde foi, alugar baldes de aço para guardar milhos, aliás, milhares de baldes de aço para guardar milhos, ele vai assinar ou não, colocando ou não o selo real gambazístico nesse decreto. Mas já foi avisado que se ele selar, colocar o seu selo real nesse decreto, as águias ameaçaram de vir pessoalmente em Nárnia Central, pessoalmente na rede ratística, para buscá-lo para um grande passeio. O rei Gambá recebeu a notícia com muita preocupação e parece que vai roer a corda. Parece. Secretários da Glória buscam uma reunião com a cúpula da Liga da Justiça Narniana, mas não tiveram sucesso. Dias difíceis virão sobre as árvores dos macacos brancos, informa o grande oráculo. O grande oráculo está informando isso. O grande macaco branco, o oráculo da cúpula e da Liga da Justiça, disse que alguns macacos negros e seus corvos têm balançado muitos galhos das árvores dos macacos brancos, esperando encontrar alguma folha podre para que ela se soltasse e caísse. E que isso tem causado um desconforto extraordinário no meio da Liga da Justiça. Segundo o macaco branco, parece já que alguns galhos já foram balançados, para saber se alguma folha podre se soltaria dos galhos e cairia. Mas segundo o macaco branco, não caiu nenhuma folha podre. Isso gerou um grande clima de tensão na árvore. Escute. Macacos brancos dizem que os açougueiros compraram 4 grandes franquias na Terra do Podre. 4 grandes franquias na Terra do Podre. Essa é a notícia de macaco branco. Os açougueiros, parece que os açougueiros estão querendo mudar de ramo, irmão. E estão querendo peneirar areia. São franquias de peneirar areia. Lá na Terra do Podre. E essas franquias também transportam água suja, fazendo com que ela fique limpa. Lá na Terra do Podre também, essas 4 franquias, segundo os macacos brancos, são para funcionar como grandes baldes guardadores de milhos. Grandes baldes. Porque através dessas franquias, eles podem distribuir os milhos direto de lá, sem gerar nenhum problema em Nárnia. Afinal de contas, estariam na Terra do Podre e debaixo da autoridade dele, e não em Nárnia, aonde estão em risco. Eu vou te contar essa história que o macaco branco trouxe para nós numa carta psicografada. Os açougueiros, deixa eu molhar o bico, estão com o seu em risco. E estão preocupados e por isso estão levando alguns milhos para a Terra do Podre na expectativa de que lá alcancem dias melhores. Ok? Já vamos chegar lá. Dizem que já arrumaram alguns lugares grandes na Terra do Podre. 4 lugares para ser mais específico, segundo o macaco branco. Para começar a derrubar montanhas naquele lugar. Serão chamados de derrubadores de morros. Grandes montanhas que serão derrubadas pelos açougueiros e todas as suas terras devidamente peneiradas, segundo o macaco branco.
Dizem que essas terras que serão removidas e peneiradas são apenas para se fazer uma grande plantação de laranjas, que também é algo de que eles gostam muito, suco de laranja. Então, eles vão plantar muitas árvores de laranjas lá, para que tenham então disponibilidade de suco grátis por um longo período de tempo na terra do podre, segundo o macaco branco, ok? Pés de laranja, mas na verdade a intenção lá é distribuir os milhos, né? E eles já alugaram também baldes lá na terra do deserto. Segundo o macaco branco, essas franquias da Terra do Podre já alugaram baldes, olha isso aí, lá na Terra do Deserto, aonde o grande gambá mestre também foi alugar baldes. Uma coincidência gigantesca, parece que é na mesma locadora, segundo o gambá, né? Segundo o macaco branco, o gambá que locou os baldes de aço lá na Terra do Deserto, os açougueiros alugaram também grandes baldes de aço lá na Terra do Deserto, né? Uma grande coincidência, mas esses baldes foram alugados já no nome dessas novas franquias, 4 da Terra do Podre, de peneirar terra. É isso mesmo que você está ouvindo. Agora preste atenção que eu vou te trazer uma notícia de Nárnia Central. Existe na casa pequena em Nárnia Central, já te contei que tem uma casa bem grandona, uma casa menorzinha. Na casa pequena em Nárnia Central, que alguns moradores desta casa pequena acordaram hoje com um grande problema. Eles foram visitados por outros moradores da mesma casa. Tiveram uma reunião entre amigos. Só que esses outros moradores da casa pequena receberam aí cartas dos macacos brancos. E nessas cartas dos macacos brancos, tem ali o selo real destes moradores, de cada um deles, nessas cartas. Também em relação ao açougueiro e as franquias de peneirar terra, para plantar pé de laranja, né? Fazer aquela terra preta, sabe, com humus, né? As empresas fazem essas coisas aí. E daí você põe no pé de laranja, ele cresce, fica forte, vigoroso, né? Então eles estão produzindo lá terra para plantio de pé de laranja específico, né? Para plantar o pé de laranja e evitar que dê problema aí. Então, esses moradores dessas casas pequenas também são sócios dos açougueiros lá na Terra do Podre. E os macacos brancos que sabem, conseguiram as cartas, né, de indicação desses moradores da casa pequena para os açougueiros, para que todo mundo esteja junto e misturado. Pegaram essas cartas, deram para os outros moradores da casa pequena, e esses moradores da casa pequena chamaram aqueles associados e disseram assim, ó, é o seguinte, nós não queremos mais que vocês andem pelo caminho da morte, da perdição, da tristeza, das trevas, não. Nós queremos agora que vocês se convertem em morador bom. Então nós queremos que vocês andem no caminho da luz, porque senão nós vamos pegar essas cartinhas aqui e vamos entregar lá pros divulgadores narnianos profissionais. Ou vocês andam com nós, ou vocês andam sem nós, a opção é de vocês. Mas se andar sem nós, todas essas cartinhas que nós ganhamos dos macacos brancos aqui, ó, vai lá pra mão dos divulgador narniano profissional. Sacou? E parece que, segundo o macaco branco, que eles estão se convertendo rapidamente. De homens das trevas para homens da luz. Rapidamente. Porque vai ter uma conversa entre amigos daqui a alguns dias lá na casa pequena, né? Uma grande conversa entre amigos, onde vai reunir um grande número de moradores dessa casa pequena. E quando eles vão mostrarem essas cartas pro visitante, né? Que o visitante vai lá pra bater um papo, tal, coisa e tal, né? A Glória vai lá bater um papo, aquela coisa toda. Eles vão expor, vão mostrar essas cartas. E aí, esses caras que têm as suas patinhas nessas cartas, né? Esses caras narnianos que moram nas casas pequenas, eles vão pra luz junto. Então tem a oportunidade agora de se converter. E parece que só hoje 6 moradores dessa casa foram convencidos a se converter pro bom caminho. Só hoje, segundo o macaco branco. E que os macacos brancos estão empenhados diretamente nisso. Entendeu? Ai, papai do céu. Vamos lá que tem mais história de Nárnia fictícia pra você. Vamos lá. Muito bem. Essa aqui já falei tudo. Agora eu vou ler outra carta, a carta do vigilante. Agora não é mais pra você rir, agora é pra você chorar. Eu vou contar uma carta pra você chorar agora. Eu sei que você vai chorar. Escute isso. O vigilante presenciou uma reunião em Nárnia Central. Uma reunião de corvos de alta estirpe. Presta atenção no que eu vou te falar. Uma reunião de corvos pretos de alta estirpe. Nesta reunião estavam corvos pretos e grandes pássaros de asas douradas. Escute. Grandes pássaros de asas douradas. Essa reunião era sobre os portões de Nárnia. Os grandes pássaros de asas douradas estão muito preocupados porque não conseguem fechar os portões narnianos e temem que o bandido que vem de madrugada entre sem que eles consigam impedir. Preste atenção no que eu vou te falar. Escute isso aqui. Ao conversar com os pássaros negros, corvos negros, foi dito que não há mais clima para os pássaros de asas douradas andar pelos corredores de Nárnia, buscando auxílio para as decisões que serão tomadas. Preste atenção no que eu vou te falar. O vigilante está trazendo nitroglicerina para os contos de Nárnia. Preste atenção.
Preste atenção. Não há mais clima para pássaros de asas douradas andar pelos corredores de Nárnia buscando auxílio para as decisões que serão tomadas. Já tem decisão. Escute. A primeira decisão que os grandes pássaros de asas douradas já tomaram e vão pôr em curso é colocar a grande melancia na mesa e fatiá-la para que seja finalmente servida como sobremesa depois do jantar. Eu vou ler de novo a carta do vigilante. Escute. Primeira ação dos grandes pássaros de asa dourada. Decisão. Escute. Colocar a grande melancia do melancial narniano. A grande melancia do melancial narniano na mesa e fatiá-la. E fatiá-la. Para que ela finalmente seja servida como sobremesa depois do jantar. Segunda. Tomar força para reagir. Enviaram hoje para o portão narniano 20 grandes tartarugas, com o objetivo de melhorar a segurança do portão narniano. Não há mais clima de amizade entre as partes, entre os pássaros e o podre. Já há um clima hostil. Um dos pássaros disse para os corvos, e o vigilante atentamente ouviu e copiou. Um dos pássaros disse que essa janela de oportunidade será a única chance de reconquistar o amor de todos os narnianos. Escute isso. Esta janela de oportunidade será a única chance de reconquistar o amor de todos os narnianos. Deixou bem claro o grande pássaro que sozinhos não vão conseguir segurar os portões, porque o podre está vindo com muita força e eles acham que vai ser como uma grande avalanche e eles não vão conseguir sozinhos segurá-los. Escute, isso é muito importante, porque Nárnia, irmão, precisa estar atenta. Escute isso. Isso é um grande pássaro. Não é um grande pássaro idoso. Não é. De asas dourados. É um pássaro que está no galho. Escute. O podre está vindo com muita força. Principalmente da Pérsia e da terra do panda. E ele disse, nós vamos contar com a ajuda das águias. As águias já falaram que vão nos ajudar. Os corvos, depois da reunião, disseram entre bicos de siri que os pássaros não têm recursos necessários, porque lhes foram tirados. E que muitos estão desdenhando do podre, talvez de propósito, achando que o podre não virá. Isso é conversa de corvo preto real. Não tem recursos, nem meios, e que é uma situação desesperadora. Escute isso, que está sendo falado em reuniões narnianas secretas, entre grandes animais de Nárnia, que a situação é desesperadora em Nárnia, e que as águias vêm para cima, e o medo dos pássaros não é de morrer, não. O medo dos pássaros é com todos os narnianos que estão naquele lugar, que são muitos. Notícia do Scarface. Os caras, os ratos, vão fritar os açougueiros. Pois eles, os açougueiros, não aguentam mais dar milho para os ratos. E os ratos estão ameaçando acender o fogo. Dizem, no bico pequeno, que faladores narnianos profissionais já estão esfregando as mãos para pôr fogo no parquinho dos açougueiros.